Olá, eu sou a Vitoriano, do segundo DSA, e estou apresentando o trabalho de banco de dados, da professora Edna, como menção para o segundo bimestre. O trabalho fala que a Marvel Studio gostaria de fazer um levantamento básico de heróis, seus respectivos vilões e em qual filme eles se encontram, pois na maioria das vezes um herói tem um vilão por filme. Sendo assim, os heróis devem ter os seguintes dados: nome do herói, identidade secreta, nome verdadeiro, que seria o nome do ator, dublador BR e recurso especial. Os vilões devem ter nome do vilão, nome verdadeiro, dublador BR e motivação. Por fim, os filmes devem ter nome do filme, nome do herói, nome do vilão, data de lançamento, gênero, bilheteria e orçamento. Bom, começando agora o modelo conceitual, vamos falar sobre as entidades. O que são as entidades? As entidades nada mais são do que os nomes que eu citei anteriormente, como por exemplo, dentro da tabela herói, eu coloquei identidade secreta, nome do herói, nome verdadeiro e assim sucessivamente. O que acontece é que aqui a gente tenta diminuir ou simplificar esses nomes, como por exemplo, identidade secreta, eu coloquei idente secreta. Nome verdadeiro, eu coloquei nome true. Fica mais fácil. Além disso, cada tabela pode receber apenas uma chave primária, várias chaves estrangeiras ou alguma chave única. Dentro da tabela herói, eu deixei apenas uma chave primária, que é o nome do herói. Dentro da tabela vilão, eu deixei o nome vilão como chave primária. Dentro da tabela filmes, eu coloquei nome filme como chave primária. Além disso, na tabela filme, eu também adicionei duas chaves estrangeiras, que é o nome do herói e o nome do vilão. Relacionamentos é bem fácil de entender. Dentro da tabela filmes, deixamos como chave estrangeira o nome do herói e o nome do vilão, que nada mais é uma ligação entre ambas as tabelas. Então, por exemplo, herói vai ter uma ligação com a tabela filme, assim como o vilão terá uma ligação com a tabela filme. MER, modelo entidade relacionamento. É bem fácil de entender. É uma junção de tudo que eu disse anteriormente, como por exemplo, herói tem uma ligação com a tabela filme. Então, herói participa de filme. Um herói pode participar de vários filmes, assim como um filme pode ter vários heróis. Vilão participa de filme. Um vilão pode participar de um filme, mas um filme pode ter vários vilões. Do lado direito, vocês vão observar que tem os nomes. O que seriam esses nomes? Seriam as entidades. Então, cada tabela estão com suas respectivas entidades do lado direito. Começando o modelo lógico, vamos falar sobre o DER, Diagrama Entidade Relacionamento. Ele, um pouco diferente do MER, mostra a tabela, como por exemplo, herói e suas respectivas entidades. Nome herói, identidade secreta, nome verdadeiro e assim sucessivamente. Logo à frente, você vai colocar o tipo de dado, varchar, date, int, entre outros. No meu caso, a maioria está como varchar, então eu preciso colocar uma quantidade limite para o tanto de caracteres que pode ter. Varchar 50, então ele só aceita até 50 caracteres. No date, por exemplo, que vai ter na tabela filmes, ele não precisa colocar a quantidade. Então, eu não coloco quantidade nenhuma, apenas o nome date. O dicionário de dados nada mais serve que algo para te guiar na hora de criar as suas tabelas ou algo do tipo. Então, por exemplo, vai ter o nome, o tipo de dado, o tamanho, que foi como eu comentei anteriormente, se é obrigatório ou não, se é not null ou não, se ele é uma informação única, chave primária, chave estrangeira, valor default, que é, por exemplo, quando você quer colocar algo automático, um número, você coloca valor default. Nenhum dos meus são. E regras de validação. Então, por exemplo, se você tem um código para o herói, vamos supor. Aí esse código terá 5 dígitos. Então, na regra de validação, eu colocaria que é obrigatório colocar 5 dígitos. Mas no meu também não tem nenhum. E é isso. Começando o modelo físico, vamos falar sobre o Create Database e Use, que nada mais é quando você cria sua tabela e coloca para usar ela. Logo após isso, você cria sua tabela, dá um desk para ver se está tudo certinho e ele te mostrar todas as informações e coloca os insert. O que seria os insert?
Você criou sua tabela com tais requisitos, com tais entidades: nome do herói, identidade secreta, nome verdadeiro, dublador BR e recurso especial. Então agora você vai inserir todos os dados possíveis. Você vai inserir o nome do seu herói, a identidade secreta e assim sucessivamente. É nessa hora que você inclui todos os dados da sua tabela. Para ver esses dados, você coloca um select from. Dá um select from e a tabela vai aparecer todas com os dados. Eu fiz isso em todas as tabelas, na tabela herói, na tabela vilão e na tabela filme. O único adendo é que na hora de você inserir as informações na tabela filme, temos a chave estrangeira. Então, da mesma forma que você colocou na tabela herói e na tabela vilão, tem que estar na tabela filme na hora da chave estrangeira, porque senão dá erro. Enfim, já chegando no final, eu fiz um update como exemplo para a tabela herói e para a tabela vilão. Na tabela herói, eu mudei o nome do dublador BR de Pantera Negra e dei um select from na tabela herói para ver que realmente tinha mudado. Na tabela vilão, eu mudei o nome de vilão de Loki para ela. Aí eu dei um select from na tabela vilão para mostrar que realmente tinha mudado e dei um select from na tabela filme, já que eu usei uma mudança na chave estrangeira. Então mudou na tabela vilão e na tabela filme. Por fim, eu fiz um exemplo de delete para a tabela herói e para a tabela vilão. Na tabela herói, eu deletei a linha do dublador BR Alexandre Moreno, que era o que eu tinha feito update. Então dei um select from na tabela herói e toda a linha que tinha as informações desse dublador BR foi excluída. E dei um select from na tabela filme também, porque se uma informação é excluída na tabela herói, por ter a chave estrangeira na tabela filmes, ela também é excluída. Na tabela vilão, eu dei um delete from em toda a linha que tinha o nome do vilão ela. Então, dei um select from na tabela vilão, ela tinha sido excluída, e como eu disse anteriormente, por ter a chave estrangeira na tabela filmes, dei um select from na tabela filmes e ele também tinha sido removido. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você corrija esse trabalho com todo amor e carinho do mundo, porque deu um mega trabalho. E é isso. Uma ótima tarde, um ótimo dia ou uma ótima noite para você.